Capítulo 6, a partir do versículo de número 9. Mateus, capítulo 6, a partir do versículo de número 9. É a oração conhecida como oração modelo, a oração sacerdotal. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos orar. Pai, nós estamos na sua presença, te damos graças, te damos louvores a Ti. O Senhor é digno de ser adorado, o Senhor é digno de ser cultuado, seja na internet, seja pessoalmente, seja em comunidade, seja a sua igreja reunida. O Senhor merece, o Senhor é digno. Como foi cantado nessa noite, o Senhor criou os céus, o Senhor criou o mar, as estrelas, tudo que nele há. Então o Senhor é digno de ser adorado. Que a ministração, ó Deus, da palavra nessa noite vá de encontro aos corações, que vidas sejam tocadas, que teu Espírito Santo aplique cada lição nos corações dos ouvintes. Em nome de Jesus, amém, Senhor, e amém. Meus amados irmãos, a oração do Pai Nosso é tida como uma oração modelo, porque Cristo, ele quis ensinar aos seus discípulos. O contexto não está no Evangelho de Mateus, o contexto está no Evangelho de Lucas, aonde Lucas capítulo 11, quando os apóstolos chegam para Jesus Cristo, diz assim: Jesus, João Batista, ele ensina aos seus discípulos a orar. Será que o Senhor também não poderia nos ensinar a orar? E Jesus diz: com certeza eu posso ensinar vocês a orar. E aí nós temos a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso é uma resposta de Jesus, é um ensinamento de Jesus a um pedido que os seus discípulos fizeram: ensina-nos a orar. E interessante é que a oração ela tem 4 divisões. Todas as divisões elas são petições, todas elas são pedidos. Na oração do Pai Nosso não tem gratidão, né? Interessante. Agora calma, não é porque não tem gratidão que você não pode agradecer, tá bom? Mas não tem gratidão na oração. Outro acréscimo muito importante para se fazer na oração do Pai Nosso é em nome de Jesus. Pode olhar que também não tem a expressão em nome de Jesus. Pode acrescentar quando você for citar o Pai Nosso nas suas orações, cite gratidão, acrescente gratidão e termine dizendo em nome de Jesus. E Cristo começa dizendo o seguinte, ele diz, olha, versículo 9, portanto vocês orem assim: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Aí vem a pergunta: como é que um Deus plenamente santo, completamente santo, não precisa ser acrescentado nada em sua santidade, nada em sua majestade? Aleluia. Cristo começa dizendo assim: Pai Nosso que estás nos céus, o seu nome seja santificado. Como pode um Deus plenamente santo ser santificado mais ainda? É possível isso acontecer? Nós acreditamos que sim, mas não em relação a Deus. Não que o nome de Deus precisa ser mais santificado, mas em relação à nossa vida. Por exemplo, quando nós temos uma vida de santidade, quando nós temos uma vida de obediência, quando nós temos uma vida de testemunho, Jesus chegou a dizer que o Pai está sendo glorificado pelos filhos da luz. Ou seja, o nome de Deus ser santificado é o nosso testemunho. Cristo já falou sobre isso aqui, lá no Evangelho de Mateus 5, versículo 13 e 14, onde ele diz: vocês devem ser sal e luz da terra, para que o Pai seja glorificado. Então nós entendemos que quando Cristo disse: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome, é como se ele dissesse assim: Pai, que o seu nome seja santificado, o seu nome seja glorificado através dos seus filhos. Quando eles são santos, quando eles são obedientes, quando eles dão exemplo, o nome de Deus está sendo santificado.
Quando um cristão peca, quando o cristão transgride os mandamentos de Deus, a palavra de Deus, o nome de Cristo é blasfemado. O nome de Deus não é santificado, pelo contrário, o nome de Deus é blasfemado. E ao contrário, e quando a gente tem uma vida de santidade, e quando a gente tem uma vida exemplar, que glorifique o nome de Deus, aí as pessoas olham e dizem, olhe quão santo é o Deus desse homem, olhe quão santo é o Deus dessa mulher, que fazem com que eles tenham essa vida exemplar, essa vida singular. Ou seja, o nome de Deus ser santificado diz respeito ao nosso testemunho e não propriamente aumentar a santidade de Deus, até porque não tem como, é impossível. E ele continua dizendo, ele diz, olha, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A expressão venha o teu reino, nós entendemos que é a expansão do reino de Deus, é vidas serem transformadas, é vidas serem salvas. Quando Cristo diz, venha o seu reino, é justamente ele dizendo assim, olha, a semente do evangelho, o reino de Deus é comparado a uma semente, onde a semente cai em vários tipos de solo, vários tipos de corações, por assim dizer. Mas vai chegar em um coração em que o reino de Deus vai ser expandido, vai crescer. Em que coração é esse? É aquele coração frutífero, é onde o solo é fértil. Jesus vai dizer, lá em Marcos capítulo 4, que quando a semente cai no solo fértil, o que acontece com essa semente? Ela germina, ela cresce, ela vai dar frutos, ela vai dar 100, ela vai dar 60, ela vai dar 30 por 1. Tudo isso é o reino de Deus crescendo, é o reino de Deus se expandindo. E isso deve fazer parte da minha vida, assim como da sua. Então, quando Cristo diz, venha o seu reino, ele está dizendo, vem um reino de justiça, vem um reino de paz, vem um reino de alegria. Então, a alegria do Espírito Santo, a alegria da presença de Deus, só é possível quando o reino de Deus vem, quando o reino de Deus se manifesta. E como é que o reino de Deus se manifesta? É quando nós compartilhamos a palavra dele, é quando nós pregamos a palavra dele, é quando cantamos a Bíblia. Tudo isso é nós pedindo para que o reino de Deus venha. Tudo isso diz respeito unicamente ao Pai. O nome dele ser santificado, o reino dele vir, a vontade dele ser feita. Observe que a vontade de Deus, ela está no início da oração modelo. Jesus diz, olhe, santificado seja o teu nome, Pai do céu. Venha o seu reino, mas não se preocupa, seja feita a tua vontade. Quando eu peço para que seja feita a vontade de Deus, eu estou submetendo a minha vontade. Eu estou apresentando a Deus de que a vontade dele é melhor que a minha. A realização dos sonhos de Deus na minha vida é melhor do que os meus. E isso está na oração modelo, ou seja, Jesus estava querendo perpetuar esse pedido. Olha, quando vocês orarem, quando vocês clamarem, não se esqueça de dizer, Pai, seja feita a sua vontade. Irmãos, pode pedir o que você quiser. Jesus disse, olha, tudo o que vocês pedirem em meu nome, crendo, recebereis. Mas ele também disse, seja feita a tua vontade. Até a minha oração, ela deve ser subordinada, ela deve ser submetida à vontade de Deus. Deus não tem compromisso com a minha vontade. Ele tem compromisso com a palavra dele, tá certo? Então nós temos aqui essa observação em relação ao Pai. O nome dele ser santificado, vir o reino de Deus e, claro, ser feita a vontade de Deus. E ele fala assim na terra como no céu. Nós entendemos, pelo menos até onde eu estudei, quando Jesus disse, assim na terra como no céu, ele está fazendo referência aos anjos em sua plena obediência. Os anjos, eles não questionam a vontade de Deus. Quando os anjos escutam Deus falar assim, olha, vai lá e protege Arthur. Não existe por parte dos anjos a seguinte indagação, não, Senhor. De novo, Arthur, não. Não foi o seguinte, Senhor, amanhã eu vou proteger Arthur. O que você acha? Não existe questionar por parte dos anjos, do exército celestial de Deus. Quando Deus manda, eles simplesmente obedecem por saber que vale a pena obedecer a Deus. E os anjos que desobedeceram a Deus foram expulsos do céu. E claro, já tem uma sentença de condenação eterna, do inferno eterno, para os anjos que desobedeceram. E vale a pena obedecer a Deus porque é satisfatório, é maravilhoso. É incomparavelmente melhor fazer a vontade de Deus. Então quando Jesus disse, seja feita a sua vontade, assim na terra
como no céu, o ponto é, se há uma obediência plena, se há uma obediência completa nos céus, que essa obediência aconteça na terra. Acredita-se que é por isso que Jesus disse isso, que nós sejamos obedientes, como os anjos também são obedientes, como o reino dos céus, como o exército celestial é obediente ao Pai. E aí depois, para encerrar a oração ela se termina com 3P. Olha como é fácil para você memorizar. 3P, preste atenção. Primeiro P, está aí no versículo 11, ele diz assim: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Jesus está pedindo pelo pão. Não é interessante que ele diz o pão nosso, né? Ele não diz o pão meu, ele não diz o Pai meu que está nos céus. Se tem uma pessoa que podia orar no singular, é Jesus. Ele podia dizer Pai meu que está nos céus, ele podia dizer o pão meu de cada dia, mas ele não fez isso. Ele disse Pai nosso que estás nos céus e o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Por que ele diz pão nosso? Porque Jesus entende que quando um cristão tem um pão, o outro cristão também deve ter a metade deste pão. Jesus está dizendo que o pão nunca deve ser meu. Eu tenho que me preocupar com a alimentação do meu irmão, com a alimentação do meu próximo. Mas como é que eu vou me preocupar com a alimentação do meu próximo se eu não procuro saber como ele está? Nós pecamos quanto a isso. Eu erro nessa questão e você também erra. É por isso que nós devemos fazer a oração modelo de Jesus e se lembrar disso. Pai, o pão nosso, Senhor. Eu preciso saber como está a situação do irmão para ajudá-lo. Por isso que Jesus disse, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Não é interessante que Jesus trabalha com compartilhar do pão e ele trabalha com a necessidade para o hoje? Não é interessante que ele não diz assim, Pai, eu peço o pão de amanhã. Ele não diz isso. Ele diz o pão é nosso e é de cada dia. Porque cada dia é um milagre quando chega um pão na sua mesa. É um milagre quando você tem o que comer, graças a Deus. Milhões de pessoas não têm o que comer todos os dias. Escuta o que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que a pessoa não tem o que comer hoje e amanhã vai ter. Eu estou dizendo que ela não tem o que comer hoje e ela não sabe quando vai ter o que comer amanhã. Então, quando o alimento chega à nossa mesa, compete a nós ter um coração grato. Obrigado, Senhor, pelo pão de cada dia. E dá-nos hoje. Amanhã pertence a Deus. Então, se você está trabalhando, glórias sejam dadas ao nome de Jesus. Bendito seja Deus pelo seu trabalho, que é digno, e isso faz com que o alimento chegue em sua casa. Glória a Deus por isso. Se você está desempregado, peça força a Deus, peça sabedoria a Deus, entrega currículo, faz sua parte, porque o pão nosso quem dá é Jesus Cristo. Faça a sua parte, que com certeza a parte dele ele fará. Então o primeiro P é pão. O segundo P está aí no versículo 12, ele diz, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Segundo é perdão. Primeiro P é pão. Segundo P é perdão. E eu achei interessante a explicação de um pastor em relação a essa expressão perdoa-nos. Ele não está falando primeiramente das dívidas. Ele está falando primeiramente com Deus e depois ele fala com as dívidas. Olha a expressão. A expressão está dita como está dito? Perdoa-nos. Percebe aí? É como se ele dissesse, perdoa-nos. Primeiro perdoa-nos, depois as nossas dívidas. Porque antes de Deus tratar sobre o nosso testemunho quanto às nossas finanças, é preciso ele tratar do nosso coração pecaminoso. Nós precisamos do perdão de Deus. Nós precisamos do perdão dos nossos pecados. O próprio apóstolo João vai dizer isso. Ele diz, olha, quando pecares, confessa a Deus os seus pecados, que ele é fiel e justo para vos perdoar de todos os vossos pecados. Mas é preciso eu confessar. Então, se tem um homem que não precisava pedir perdão a Deus pelos pecados, é Jesus Cristo. Mas ele ensinou. Mas ele disse, olha, Pai, me dá o pão de cada dia, hoje, o pão nosso. Pai, perdoa-nos as nossas dívidas também. Perdoa-nos. Perdão pelos meus pecados, perdão, Senhor, pelas minhas falhas, aonde eu tenho sido negligente, aonde eu tenho tropeçado, aonde eu não tenho glorificado o seu nome, perdoa-nos. Não é interessante que Jesus não diz me perdoe? Jesus diz perdoa-nos.
É interessante que é uma oração coletiva. Não adianta Cristo tratar do meu pecado, eu pedi para Deus tratar do meu pecado, e eu não pedi para Deus ajudar a minha esposa, e eu não pedi para Deus perdoar a minha esposa, para Deus entrar com providência na nossa comunhão. A comunhão, não tem a comunhão sozinho, já para eu falar nisso, não tem condições. A comunhão, ela é mútua. Eu preciso ter comunhão com você e você comigo. Então, quando Jesus diz perdoa-nos, é Deus tratar dos dois critérios, do tratar dos meus pecados e dos seus pecados. Então o segundo P é perdão. O primeiro P é pão, que é a provisão de Deus. O segundo é perdão. Senhor, me perdoe, ajuda a perdoar os nossos devedores, ajuda-nos, ó Deus. E por último, o último P é proteção. Ele diz, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Não deixar cair em tentação, o apóstolo Paulo vai dizer que Deus é fiel e justo para nos guardar, para nos proteger de todo o mal, porque Ele nos dá força para isso. Mas a gente nunca deve esquecer que no final de tudo, a proteção ela vem de Deus. É Deus que nos protege, é Deus que nos abençoa, é Ele que nos livra do mal, é Ele que livra a nossa vida do caos. Por que Ele faz isso? Porque Ele tem poder para isso. Ele tem poder para guardar a minha vida de não cair. O apóstolo Paulo diz assim, olha, aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Mas de onde vem a força para que a gente não caia? Vem de Deus. E na oração modelo, na oração do Pai Nosso, Jesus diz, Pai, não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Observe que o mal existe, a perseguição existe, tá certo? Os caluniadores existem. As pessoas que querem tirar a nossa vida existem, querem o nosso ódio, aplicam sobre nós o ódio que eles têm. Jesus disse, olhe, por causa do meu nome, vocês serão odiados em toda a terra, vocês vão ser perseguidos por causa do meu nome. Então peçam ao Pai livramento, livrai-nos do mal. Então os 3 P é provisão, que é a questão do pão, perdão dos nossos pecados, proteção. Você pode pedir a Deus, Pai, livra-nos do mal, não nos deixe cair em tentação, livra-nos. Quantas pessoas não caíram por falta de oração, por falta de vigilância, e o poder, a força para você estar de pé não está em nós, a força está em Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, que a oração modelo de Jesus Cristo, melhor dizendo, a oração do Pai Nosso, nos inspire a pedir para o nome dele ser glorificado com o nosso testemunho, para que pessoas sejam salvas com a expansão do reino, para que seja feita a vontade de Deus. E não se esqueça de pedir pelo pão, pela provisão que vem do alto. Não se esqueça de pedir perdão pelos nossos pecados, pelos seus pecados. E peça a Deus proteção para Ele nos livrar do mal. E ele encerra dizendo assim, sabe por que a gente deve orar ao Pai? Ele diz, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Ou seja, nós não estamos orando por um Pai fraco, pelo Pai impotente. Pelo contrário, é um Deus todo-poderoso. Ele diz, olha, pode orar porque Ele é rei, pode orar porque Ele tem poder e pode orar porque Ele tem glória. Ele diz, teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu acredito que são as lições que a gente pode tirar da oração do Pai Nosso. Que Deus aplique as lições nos vossos corações. Não se preocupa, tá bom? Tudo está no controle de Deus. Nada foge do controle do nosso Pai.